A partir deste momento, nós vamos abrir o nosso painel, que tem como tema tudo o que não se sabe sobre Mário Kertz. Quero convidar aqui ao palco como mediador ele, que é administrador com pós em marketing, é um dos mais reconhecidos profissionais de marketing do Brasil. Por anos trabalhou como commodities na década de 80, em seguida no Sistema Globo, Rede Bahia e recentemente vendeu a sua agência Tudo para um grupo americano. Atualmente é CEO da Giros Filmes, é sócio da Mundo Real, que além de fazer parte do conselho, tem participações acionárias nas seguintes empresas: Grupo Eva Entretenimento, River Aceleradora de Negócios, conselheiro de empresas e atualmente é conselheiro do Hospital Irmã Dulce. Então, muitos aplausos para Maurício Magalhães. Bem-vindo. Quero convidar também aqui ao palco ele, que é radialista e diretor do Grupo Metrópole, político, professor, administrador de empresas, empresário. Um grande nome da sociedade baiana e o mais importante na emissora onde apresenta os seus conteúdos esportivos, jornalísticos e musicais. Uma salva de palmas para Mário Kertz, por favor. Nesse momento, aberto o nosso painel. Então vamos começando aqui, a turma vai chegando, então vamos abrir o painel aqui. Obviamente, Mário é um patrimônio do nosso estado. A primeira memória que eu tenho de Mário Kertz é quando ele era secretário de governo, muito jovem, e eu me lembro quando ele rompeu lá com a CM e ele foi candidato a prefeito de Salvador. Se você puder depois procurar uma música chamada Deixa o Coração Mandar, que em algum momento a gente... Deixa o Coração Mandar, de Valtinho Queiroz, se você conseguir aí. E aí, Valtinho Queiroz fez essa música e Mário teve uma aderência grande. Deixa o Coração Mandar. O Coração foi quase uma apropriação muito interessante na época. E de lá para cá, eu acho que foi 85, 86 que Mário foi candidato a prefeito e foi prefeito. Então, de lá para cá, eu vou acompanhando, obviamente, a carreira de Mário, uma admiração super grande, e eu conto para todo mundo, né, quando a gente, inevitavelmente, em algum momento, fala sobre Mário Kertz. Aí eu conto assim, se Mário Kertz for agora convidado para o Palácio de Buckingham pela Rainha Elizabeth, ele vai, elegantérrimo. Manda. Deixa o coração bater, deixa o coração mandar. Bom, vamos começar de verdade agora, né? Agora deixa o coração mandar, né, Mário? Tem, mas na minha campanha para prefeito, a história deixa o coração, mas continue, depois eu... Vai, então vamos continuar e a gente começa. Aí eu digo assim, se a rainha da Inglaterra chamar Mário, Mário vai. E faz, tá lá. Se de lá ele for convidado para o Champs-Élysées e for falar lá com o Macron, ele também vai. Mas se ele for chamado aqui para Saramandaia ou Heliópolis, em São Paulo, ele também vai. Então, o espectro assim, do barraco ao Palácio de Buckingham, em todos os targets, e se o assunto for para brigar no campo da inteligência, ele também vai, ou no campo da discussão. Então, feliz de quem tem uma régua de relacionamento e de compreensão maravilhoso. Então, ele sempre chamou a atenção nos programas por esse espectro da sua carreira de administrador da Universidade Federal da Bahia, com formação na Espanha e na França, por ser um poliglota. Descobri que você fala italiano também, não sabia. Ele é empreendedor, ele é empresário. Mário é comunicador, radialista, político. Então, esse é o nosso convidado de hoje, porque todo esse acervo do 4 anos do Screen sempre fica na história da nossa cidade. Com o desafio do Screen, ter a criatividade como um viés de transformação e geração de riqueza e sair daquele campo que a gente fica tão feliz de que a criatividade pela criatividade do trocadilho, somos tão criativos para nada. E a Bahia precisa parar de reter jovens talentos, porque o PIB humano que foi embora nessas últimas 5 ou 6 décadas
é uma perda inestimável de uma cidade que tinha tudo para ser o que ela é, e a gente está aqui hoje como convidado, e agora valendo, eu passo a todos vocês uma salva de palmas para o nosso convidado, Mário Kertz. Mário, eu fiz aqui, vamos lá, suas respostas vão ser de político ou de comunicador? Eu acho que as duas coisas, né? Porque, não sei, eu tenho uma coisa aqui comigo que é boa e que não é boa também, que eu nunca na vida consegui planejar a minha vida. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Foi acontecendo. Até minha formatura de administração, primeiro eu pensei que ia ser médico, eu tinha vontade de ser médico. Depois eu fiz o vestibular de Direito e perdi. Foi no ano que minha mãe morreu, em janeiro, o vestibular foi logo em seguida, mas não foi por causa disso, não, porque eu não tinha estudado mesmo. E aí eu fui, meu pai era empresário, né? Meus dois irmãos mais velhos eram engenheiros e estavam trabalhando na profissão, e eu era tido como o sucessor de meu pai. Mas aí eu entrei, um dia meu irmão Eduardo disse, tem uma escola nova aqui em Salvador, que é muito boa, a escola de administração. Eu fui lá e passei no vestibular, acabei me formando e acabei entrando na administração pública, convidado por um professor meu. Então, daí que acabei conhecendo Antônio Carlos, fui trabalhar com ele como prefeito, depois governador, etc, etc. Mas eu nunca pensei, se você me perguntar assim, você quer que desejar fazer na vida, eu não sei. Até hoje, se você me perguntar, eu não sei. E ter sido político e prefeito é legal? Foi legal? Muito. O poder realmente inebria as pessoas? Muito, muito. A primeira vez que eu fui prefeito biônico, né, naquela época da ditadura militar. Exatamente porque eu conheci... Veja bem, eu como estudante, eu sempre fui uma pessoa ligada na esquerda, inclusive na escola de administração, eu e meu irmão Eduardo. E eu detestava Antônio Carlos Magalhães porque ele foi um dos artífices do golpe de 64. Tem gente que pode chamar de revolução, mas não, foi golpe de Estado, foi duro, foi uma coisa terrível que a gente não deveria nem pensar em tentar repetir. E aí, eu fui convidado por meu professor Luiz Sandi, já faleceu, e me levou primeiro para trabalhar no governo do Lomanto Júnior, que estava acabando. E dali, Sandi foi convidado para ser secretário da Fazenda da Prefeitura de Antônio Carlos Magalhães, a quem eu detestava. E ele me levou para ser o substituto, chefe de gabinete substituto dele. Sandi viajava e eu assumia e ia despachar com o Antônio Carlos, e aí nasceu realmente uma amizade, uma identidade. Eu tenho por ele uma gratidão enorme, embora tenha tido brigas fenomenais com ele. Ele tem, em certo sentido, atrapalhado também o curso da minha vida, que eu também não me importo, porque eu nunca tive, então, mas tivemos brigas horríveis. E brigar com ele não era fácil, não. Mas depois de 7 anos eu voltei a recompor minha amizade com ele, e até ele morrer nós voltamos a ser grandes amigos, embora politicamente ele de um lado eu do outro. Mas a prefeitura, quando eu cheguei logo, em 1979, prefeito nomeado, a cidade estava um caos. Porque era o governo de Roberto Santos, ele teve 3 prefeitos. Jorge Agem, que brigou com todo mundo, e a igreja foi demitido. Aí entrou um deputado federal, Fernando Wilson Magalhães, que garantiu a Roberto, por sinal meu grande e saudoso amigo também, que iria até o fim do mandato dele. Mas quando chegou perto da eleição, ele se desincompatibilizou e largou a cidade. E aí entrou Edivaldo Brito, queridíssima figura, que ficou poucos meses. E eu fui para a prefeitura e a cidade estava acabada. E eu tive a oportunidade, eu era muito jovem na época, com aquela energia, com aquela vontade, né, e acabei construindo uma relação de amor muito forte com a população,
Porque eu sempre fui muito sincero, eu não sou daquele, nunca, quando eu era político, eu não era daquele político de pega aqui essa criancinha, que coisinha linda, para tirar uma foto, é um horror esse negócio. Mas eu gostava das pessoas, eu entrava em casas humildes, e às vezes até colaboradores meus tinham uma mesa assim de salgadinho, o pessoal sempre muito educado e gentil. Aí eu dizia, eu não vou comer isso aqui não, pois eu sentava aí que eu comia tudo, gostava, porque a minha educação, meus pais, nós éramos pessoas simples, embora nível superior, uma boa situação financeira, mas não tinha nenhum tipo de, sabe? Então, eu consegui fazer uma prefeitura que eu gostei muito, 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 até que deu a briga com Antônio Carlos Magalhães e eu provoquei a demissão. Ele me demitiu e disse que com isso eu tinha assinado meu atestado de óbito político. Ah, tá bom. Aí, no ano seguinte, Eliana, que era minha mulher na época, se candidatou a vereadora. Ela nunca tinha sido feita política na vida. E a campanha dela... A maior quantidade de votos de um vereador na história da cidade. Ela teve 18% dos votos da cidade de Salvador. Ela teve mais votos aqui do que o governador eleito. Mas a campanha dela era assim, Mário não pode ser candidato, mas eu posso, porque naquele momento as pessoas ficaram chocadas com minha demissão. E aí, Eliana foi eleita, tal. Quando o Tancredo Neves foi escolhido presidente, ele fez voltar a eleição direta para prefeito. E aí eu me candidatei, fui eleito prefeito aí para um mandato de 3 anos. Então, a primeira vez foi 2 anos e 7 meses, e a segunda vez 3 anos. E eu gostei muito de ser prefeito de Salvador. Hoje eu não queria ser mais, porque eu não tenho nem mais energia para isso. Mas é uma coisa muito boa, porque você está muito próximo do povo, você conhece essa cidade. Você sabe que eu pegava dia de domingo meus filhos, botava no meu carro e dizia, nós vamos conhecer Salvador, que vocês não conhecem. Porque saí do circuito Barrondina, né? O circuito mais nobre da cidade. E a gente ia para Saramandaia, para Pela Porco, para tudo quanto é lugar, para, sabe, viver a realidade. Então, para mim, foi muito bom. Ô Mário, você, entrando agora no assunto de Salvador vai ser uma cidade um dia próspera e menos desigual? Assim, o que a gente avança e retroage? Salvador ainda tem assim uns fundamentos de uma cidade pobre, pouco igual. O que você atacaria de problema hoje, de vocação? Porque a gente exporta jovens, a gente não tem um modelo de uma cidade que você vê uma prosperidade de seu povo. Uma vez o seguinte, não sei se eu estou certo, eu estou fazendo uma pergunta embutindo o juízo de valor, pode ser que eu esteja errado também. O que acontece com Salvador é o seguinte, Salvador cresceu estupidamente num determinado momento do Brasil, a população era majoritariamente rural. Com o crescimento, ela foi se transformando em uma população mais urbana. Com a falta de desenvolvimento do interior, a migração para as cidades, e o caso de Salvador, cresceu estupidamente. Né? E, crescendo estupidamente, a cidade não tem como oferecer condições de educação, de saúde, de habitação e de emprego. Então, Salvador ficou muito naquela história de que é uma cidade turística, né? Uma indústria sem chaminé. E se concentrou muito em poucos eventos. Né? Virou uma cidade que parece que a festa é o que vai dar o rendimento. Não é verdade isso, porque o Réveillon, 1 semana, o Carnaval, 10 dias, o que seja, e o resto do tempo. Faz o quê? Como é que essas pessoas podem conviver? Primeiro, não há um investimento adequado em educação. Isso é o maior e mais sério problema do país e difícil de resolver, porque exige muitos anos de investimento e, até hoje, no Brasil, salvo honrosas exceções, nunca teve um investimento sério em educação.
Então você veja, aqui, inclusive em Salvador, como tem aumentado a violência, não é? Antigamente você conversava aqui com o secretário de Segurança, o governador, dizia aqui não tem o que tem no Rio, bairros fechados onde a polícia não entra. Mentira, tem sim, tem briga de gangue, tem sim. O tráfego está dominando várias áreas da cidade, sim. Por quê? Qual a outra alternativa? Não existe. Então, eu acho que isso que você falou, por exemplo, das pessoas que estão indo embora, eu tenho 5 filhos, 4 não moram em Salvador há muitos anos, 3 moram no exterior. E eles tinham, economicamente, e até por educação e por contatos, né, tudo para ficar aqui, só que não tem oportunidade suficiente. Você falou uma coisa que eu não tinha conseguido decodificar até hoje. Eu moro em São Paulo há 16 anos e o prefeito de lá também é cobrado por uma coisa que eu acho que você elucidou hoje, que é essa migração do interior que acontece em Salvador e acontece pelo Brasil inteiro, para São Paulo. Então, como algum prefeito vai dar vencimento? Então, às vezes, o prefeito é imputado de uma responsabilidade que é humanamente impossível. E esse assunto não é discutido sobre esse olhar. Ele é discutido sobre o que o prefeito vira um super-homem para resolver o que é irresolvível do ponto de vista da retenção e da vocação nas pontas para poder fazer isso. É muito, muito sério. Isso é um ponto também que eu queria aqui, há 2 anos eu falei sobre isso aqui, que é essa coisa da exportação de talentos. E tem uma coisa que é perversa, que uns pais, amigos meus, que dizem, não, eu já mandei meu filho para São Paulo. Como se isso fosse resolver. E eu não vejo um movimento coordenado da Unifax, da Jorge Amado, da Federal, da Católica, de todas essas universidades, uma presença de melhoria. E nem do poder público uma cobrança de ambiente de negócio, de incentivos, de empreendedorismo jovem, porque isso está nos fazendo retroalimentar todo esse processo, que é um processo realmente difícil. Eu queria fazer esse comentário, Mário, porque é muito bom isso. É um convite, e eu queria reforçar que o Screen serve para a gente quebrar essa cadeia, de entender isso no ponto de vista da riqueza. Você quer complementar algum assunto em relação a isso, ou posso... Eu quero o seguinte, ó, o buraco é muito mais embaixo. A elite brasileira, nós, é muito cruel, muito egoísta. Vocês estão vendo agora nessa pandemia. De repente, as instituições governamentais do Brasil descobrem que tem 40 milhões de brasileiros invisíveis. Como é? 40 milhões, somos 200 milhões. 40 milhões são invisíveis. Eles não têm documento, eles não são registrados em lugar nenhum, não têm benefício nenhum, não têm carteira de trabalho, não têm acesso à educação nem à saúde. Como é que é isso? Agora acontece o quê? Os governos sucessivamente são feitos de e para a elite. Então é muito mais cômodo que a elite use carro blindado, vá morar em condomínios fechados e seguros, e o resto do povo que se lasque, que se vire. Quando começou a pandemia, que teve que fechar mesmo, eu mesmo me surpreendia no princípio, quando eu via as pessoas, você ligava para mim e dizia assim, mas ali, você chega ali na Lapa, está cheio de vendedor ambulante. Aí, no primeiro momento, eu pensei, disse, pô, mesmo, já tá em casa. Assim, imagina, cara, que casa? Para viver como? Aí, um desses, eu conversando com ele, ele me disse, eu corro o perigo de vida todos os dias, sem pandemia nenhuma. Eu corro de perigo pelo traficante, pela polícia e pela falta de dinheiro, falta de comida. Então, para ele sair para a rua e se arriscar a pegar um Covid, o quê? Se na casa dele moram 10 pessoas num cômodo pequeno.
Essa insensibilidade da elite governante brasileira, que se acentuou neste governo de extrema-direita, mas não é exclusividade dele, não é, mostra que o buraco nosso é muito, mas muito mais embaixo. O Brasil é um país extremamente desigual e que vive muito bem nessa desigualdade. Nós estamos na nossa vida, a gente viaja, a gente tem casa de veraneio, a gente tem isso, os filhos da gente em boas escolas e tal. Sim, e o resto da população, que é a maioria do povo? Não quer dizer nada, porque até por uma questão de inteligência a gente deveria se preocupar, se não fosse por humanidade. Eu não estou aqui defendendo ser bonzinho, isso não. Mas é uma questão de inteligência. Vocês acham que essa população subjugada, subalimentada, vivendo nas piores condições, vão a vida toda aguentar isso? E se satisfazer assistindo a TV Globo mostrar nas novelas as pessoas maravilhosas, lindas? Eu me lembro que quando tinha carnaval aqui, então, você vai comentar aqui um camarote, só tem gente linda, só tinha gente bonita. Pô, vem cá, o povo brasileiro é todo bonito, é todo lindo, é todo mundo que está frequentando esse circuito. Não, não é. A maioria não é. Então, a médio e longo prazo, nós estamos cavando a nossa sepultura, porque não existe forma de você subjugar essa maioria brasileira a vida toda. E não é dando uma esmolinha aqui e outra ali que se resolve, não. Isso se resolve com educação, com saúde, com condições decentes de vida e com reconhecimento da desigualdade, do racismo, da homofobia, que são coisas que representam um atraso e que é o símbolo da elite brasileira. Eu, nesse ponto, confesso a você que eu sou muito pessimista em relação a mudanças. Vai acontecer, um dia vai acontecer, como espero que seja por consciência do que por uma revolta. Olhando, então vamos para frente agora, vamos olhar para o futuro nesse contexto que a gente está. Aí a gente está prestes aqui, toda eleição tem sido sempre um ponto de esperança, um ponto de virada. Foi assim nas primeiras eleições, com a conquista da democracia com Collor, aí depois veio a primeira eleição de Fernando Henrique, e com alguns avanços, o avanço da moeda, da lei da responsabilidade fiscal, dos Bolsas Famílias, mas a sensação que a gente tem é que a gente anda 10 passos para frente, volta 7 e você anda 3 com esforço de 10. Olhando para frente nesse cenário agora de polaridade, e tem agora teses novas que essa polaridade vai ser uma multiplicidade de oportunidades, com Moro, com Dória, com isso. Qual é a sua visão do que a gente vem, que escolha a gente vai ter para os próximos anos, a partir do ano que vem? Como é que você analisa esse momento? Bom, se vale o meu desejo, eu gostaria que nós tivéssemos realmente várias oportunidades e não uma polarização tipo Lula-Bolsonaro. Mas, eu não sei, ainda é cedo para a gente ver, mas eu acho que caminha nessa direção. Vai ser Lula contra Bolsonaro, ou Lula contra Sérgio Moro, Ciro Gomes, quer dizer, eu não estou, para ser sincero, eu lamento dizer, mas eu não estou vendo com alegria nem com uma esperança de uma mudança, ainda que radicalismo não resolve, nem de um lado nem de outro, é uma coisa burra, a gente tem que tentar se ajustar ao que o povo brasileiro precisa. Não é? Eu sou contra a extrema esquerda como sou contra a extrema direita, acho isso de uma burrice e fenomenal. Agora, em função do estágio de pouca educação que o povo brasileiro tem, no fim, não sei, vai dar uma, eu não sei,
a emoção do momento, vai depender de como a economia vai estar, não é? É difícil, viu, Maurício? É difícil. Eu gostaria muito de ser, nesse momento, otimista, não tenho, não. Mas pode mudar, pode mudar. A gente sempre tem esperança Olha, de que... você sempre foi um cara muito otimista. Para você estar assim, imagina a gente, né? Pois é, mas eu não estou vendo nenhuma razão para ser otimista agora, não. Sinceramente, não estou, não. Não estou, não, porque a gente está vendo mais do mesmo e não é isso que a gente estava precisando. Não é isso. Por que não muda, Mário? Porque assim, você foi Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, e os fundamentos continuam os mesmos. Assim, tem uma coisa ali que parece que é triturada, porque as práticas são as mesmas. Você vai ver, independente de partido, o modus operandi é o mesmo. Da corrupção, dos produtos, da manipulação. É o modelo? Com o caso, por exemplo, a peça mais importante que todos nós damos muito pouca importância é o Congresso Nacional. A gente vota para deputado, senador, deputado federal, como deputado estadual e vereador, sem dar nenhuma importância. A gente vota porque é amigo, porque tem simpatia, ou porque o voto foi vendido e comprado, mas não se dá importância. E o Congresso Nacional está mostrando aí claramente, ele é fundamental no funcionamento do país. Ele é fundamental. O presidente mesmo, Bolsonaro, por quem eu não tenho a menor simpatia, mas ele foi eleito pelo povo, pronto. E tem que ser respeitado. Eu sou absolutamente contra essa ideia de golpe, até de impeachment. Eu acho que não vai, porque no Congresso não passa, é uma coisa política, não vai resolver. E a gente não dá importância. Quem manda hoje no país mesmo, efetivamente, é o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado. Mais Arthur Lira, que é mais ágil e tem mais poder do que o presidente do Senado. E o próprio presidente da República tem que se render, porque se fosse por ele já tinha AI-5, ele já seria ditador, tanto que ele convocou isso, tentou fazer em várias oportunidades, inclusive 7 de setembro. Mas há um defeito aí fundamental que é nosso. Nós não temos a visão, nem temos a educação suficiente para saber que a eleição do Congresso Nacional é tão ou mais importante do que a eleição do presidente da República. Porque o presidente da República que for, por exemplo, na França, você elege primeiro o presidente da República, depois se elege o Congresso. E aí, o presidente eleito, ele tem condições de conseguir uma maioria no legislativo que seja mais de acordo com aquelas ideias que ele propôs quando foi candidato e que o povo aceitou. Aqui não, vai todo mundo junto. E aí, quando chega lá, cada um quer o seu pedaço de farinha pouca, meu pirão primeiro, não é? Então, enquanto a gente tiver esse tipo de Congresso Nacional, eu estava, rapaz, alarmado com um exemplo, quer dizer, ele é sempre meramente simbólico. Faleceu um deputado estadual, lamentei até muito a morte, um rapaz jovem, 29 anos, afogado, tal. Poucos dias depois eu vejo, ele tinha 48 assessores na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Boa parte do povo brasileiro está passando fome. Nenhum deputado federal, nenhum senador, nenhum deputado estadual, nenhum vereador chegou e disse, não, nós vamos ter que fazer um corte profundo aqui nas nossas despesas para poder enfrentar esse momento que nós estamos vivendo. Ninguém. E fica por isso mesmo. Você acha que alguém se importa, alguém reclama, fico eu de besta lá reclamando. Entendeu? Às vezes até ganhando inimizade pessoal, que você pensa, por minha causa que você está falando, é para mim, você quer alguma coisa. E pior é que quando eu faço uma denúncia lá na rádio, o que recebe a denúncia, em vez de chegar e dizer, não, Mário, você está certo, ou não, Mário, está errado, e errado por isso, diz, quanto custa um banner no site da Metrópole? Eu dou risada, peraí.
Não é assim que se resolve as Eu coisas. queria só carregar a tinta aqui um pouco no que Mário está dizendo. Que talvez, assim, o que eu acho que a gente está faltando é mudar o olhar sobre as coisas. Aquilo que a gente falou já sobre que o prefeito recebe todos os dias e não dá conta e ninguém fala disso. Se passar a falar disso, talvez olhemos as cidades de forma diferente. Talvez nesse momento que a gente esteja vivendo, o grande debate para as próximas ou para a próxima eleição esteja no olhar sobre o Congresso. Se a gente pensar bem, todos os últimos presidentes caíram na mão do Congresso. E, inevitavelmente, o Congresso é tido como medíocre, e esse debate da mediocridade de um Congresso nunca está em pauta. Talvez aqui o Screen, todo mundo que está aqui, que tem minimamente um nível de influência, de consciência, possa talvez ser agente de transformação, porque o próximo presidente poderá ser qualquer um. Espero que não, mas se for, vai cair na mão do Congresso. E olha que esse Congresso, ele começou como um Congresso reformista, e disposto a fazer isso, e mudou, mas mudou com todos eles, né? Então esse é um ponto que eu também queria aqui registrar na fala de Mário, assim como foi de prefeito. Mário, eu quero voltar um ponto aqui, eu quero falar sobre geração. Como você vê agora os códigos do que eram seus filhos jovens e dos seus netos, o tipo de conselho, o tipo de olhar e o tipo de preocupação geracional nesse mundo que a tecnologia mudou tudo, e que fundamentos são os mesmos e que olhares novos você vê sobre essa geração? Olha, mudou fundamentalmente. Você sabe que hoje eu aprendo mais com meus netos do que com qualquer outro professor, com qualquer conhecimento, com qualquer livro. Eu me lembro de um caso, vou dar um caso aqui, uma neta minha que mora nos Estados Unidos, ela tem 17 anos, ela veio me visitar aqui, e aí veio com o pai, com a mãe, e foram no médico em São Paulo. É um exemplo besta, mas... E o médico, depois de examinar ela, um grande médico, aí ele começou, porque tem uma certa intimidade com a família, ele começou a falar de uma neta dele. Eu estou muito chateado com minha filha, que deixa a neta dela... a filha dela, minha neta, andar com uma amiguinha o tempo todo, aquilo não vai acabar bem. Você sabe que minha neta ficou revoltada, mas ela chegou para mim, fez um discurso: eu não quero saber deste homem, o que é isso, que tipo de pensamento é esse? Quer dizer, a gente sente, inclusive, com a vantagem que eles têm hoje de ter a mídia social, a internet, acompanhar tudo, primeiro, são muito mais ágeis, muito mais bem informados, e os que convivem comigo, eu sinto com alegria que eles são absolutamente contra qualquer tipo de preconceito, mas chegam a ser assim ativistas nesse sentido. Então, isso dá um pouco de esperança, da gente ver que essa nova geração, ela consegue enxergar muitos dos defeitos e dos erros, né? Esse viés escravagista que até hoje tem entre nós, rapaz, não se iluda não, não se iluda não. É aquela expressão que se usava até pouco tempo, quando você queria elogiar um negro, dizer assim: ele é um negro de alma branca. Pô, que é isso, rapaz? Negro de alma branca? Ele é negro, mas é limpinho. Limpinho? Quer dizer, por quê? Por que isso está tão entranhado em nós até agora, no ano 2021? Por que os empregados só podiam subir por elevador de serviço? Por que trabalhavam o tempo todo como escravos? É como se fosse da família. Era que se dizia, né? Não, eu trato a empregada como se fosse da família. Sim, mas ela senta na mesa para comer com você? O quarto dela é igual ao quarto do tamanho do quarto dos seus filhos? Não, não é. Isso está tudo entranhado na gente, em tudo. Nos pequenos detalhes, nos grandes detalhes. Então, respondendo a você, eu acho que essa nova geração vai ajudar, sobretudo na minha geração, que já devia estar há muito tempo enterrada, já vai ajudar
a vocês, que são bem mais jovens, aí mudando, a gente vai aprendendo e tem que saber aprender com eles. Tem que ter ouvido. É muito mais importante a gente ouvir do que falar. E outra coisa que me preocupa muito é a dificuldade que as pessoas têm de ouvir, sabia? Até amigos, por exemplo. Eu deixei, cada dia eu falo menos. Estou falando aqui porque ele me provocou, daqui a pouco eu vou parar. Mas tem amigos meus que eu chego, por exemplo, um amigo meu que é médico. Eu digo, rapaz, essa noite eu senti um enjoo, qualquer coisa assim. Aí ele vira e diz, não deixa eu chegar no fim. Eu também. Eu não foi isso, mas tive aquilo, tive não sei o quê. Eu digo, bom, então pronto. Não está mais aqui quem falou. Eu encerro a conversa, fico ouvindo. E eu sou bom ouvinte, eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir porque eu gosto de conhecer histórias. Eu adoro. Eu adoro quando contam histórias para mim. Eu fico horas assim ouvindo. Posso continuar a falar? Conte. Qualquer tipo de assunto eu gosto de ouvir. Porque aí é que você começa a conhecer mais o ser humano, entendeu? E para mim isso é uma coisa fundamental. E eu adoro história, rapaz. História para mim é uma coisa fantástica. Bom, nós estamos em casa aqui, eu moro em São Paulo há 16 anos. E se me perguntar o que São Paulo me deu de maravilhoso, eu digo duas coisas: aprender a dizer sim, não e ouvir. São dois atributos que não faz parte da nossa cultura. Na Bahia, o sim pode ser sim ou não, e o não pode ser não ou sim. Depende da entonação. Não é? Assim, vamos lá em casa amanhã? Sim. Você já sabe que não. Mas você assim, meu filho, vamos sair comigo para tomar um vinho? Não, é sim. Então, em São Paulo, sim é sim e não é não. E a segunda coisa que é muito importante, eu também acho que hoje a gente é reflexo por não termos ouvidos, porque a gente dá de graça o que vale dinheiro, né? O sogro de seu filho, Duda, me contou uma vez uma história, que o pai dele era o pintor Mendonça Filho, que foi para a França e voltou, e teve Duda já mais velho, então ele tinha medo de não criar, né? E aí era um pintor, era um artista, e fez de Duda quase ali um filho próximo para... E aí contou a Duda, eu não consigo entender uma coisa, na França tem um caldinho chamado um consumé, que é o nosso caldinho de sururu. Só que o consumé vale não sei quantos francos ou euros hoje. E o nosso caldinho de sururu não vale nada. É tão emblemático, porque o nosso caldinho de sururu não vale nada. E acreditem, ele é muito mais gostoso e com muito mais sustância do que muitos consumés na vida. E a pergunta, por que a gente não monetiza? Porque a gente gosta mais, minha mulher diz, o baiano gosta mais de elogio do que de dinheiro. A gente precisa aprender a ganhar dinheiro. E eu disse a João Jorge, a Olodum já tocou em mais de 40 países, talvez seja a marca mais conhecida do Brasil no mundo, uma delas é o Olodum. Mas João Jorge está preocupado em ficar famoso no Pelourinho. E não faz do Olodum dinheiro. Em São Paulo a regra é clara, Arnaldo. É dinheiro. Você tem poucos e bons amigos. Então, aproveitando o que Mário está dizendo aqui, dessa coisa da capacidade de ouvir, é uma chave de virada nossa, para a gente olhar para frente. E a gente precisa exercitar isso. Mas o entrevistado aqui é Mário. Então, Mário, vamos voltar aqui. Todo bate-papo tem sessão ping-pong. Você está lendo alguma coisa agora? Você indica livro? Está lendo alguma coisa que você gostaria de indicar? Rapaz, eu leio normalmente 5 livros de uma vez só. Depende da hora, do momento, Eu estou lendo um livro muito interessante, escrito por Cícero, um pensador romano que viveu muitos anos antes de Cristo, sobre a velhice. Interessantíssimo. Eu estou lendo um livro também muito bom, que eu gostei bastante, mas bastante mesmo. Eu estou relendo, na realidade, que é A Nuvem, de Sebastião Neri, que conta a história da vida política que ele participou durante muitos anos do Brasil. Eu estou lendo também, estou acabando um livro
sobre Samuel Weiner. Samuel Weiner foi um dos mais importantes jornalistas do Brasil entre os anos 1950 e 1980. Ali tem tanto da vida política brasileira, tanto da imprensa brasileira, o que é que ela representa, chamada grande imprensa, que é um negócio extraordinário. É um livro muito bem feito, uma escritora jovem, eu já entrevistei ela 2 vezes, mas é uma coisa extremamente prazerosa de se ler. E estou lendo mais um livro sobre a Guerra Civil Espanhola. Eu estudei na Espanha, adoro a Espanha, agora vim de lá, tenho 10 dias mais ou menos, passei uns dias em Madrid. E, aliás, Madrid está como se não tivesse passado a pandemia. Eu passei em Paris também, achei meio borocochô. Dá muitas lojas fechadas, o povo andando devagar. Madrid não, uma festa na rua, recuperação de imóveis, as coisas andando. A Guerra Civil Espanhola, para mim, ela é extremamente importante, muita gente não conhece. Ela foi de 1936 a 1933, até 1936, e ela foi o teste da força da Alemanha de Adolf Hitler e da Itália de Benito Mussolini, que mudou a característica do mundo com a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo começou ali, e é muito interessante história, porque eu acho que conhecer história significa conhecer a vida da gente, mesmo que a gente não viva naquele tempo, mesmo que a gente não passe por isso, a gente vai entender muita coisa que está acontecendo hoje na vida da gente. E outra coisa que eu falo, você falou de livro, que eu faço muito, eu vejo 5, 6 filmes por semana, assim, porque eu sou apaixonado por isso. Entendeu? Eu adoro e gosto de ver filmes velhos. Hoje eu fico assim, dizendo, se eu fosse jovem hoje, que maravilha. Porque quando eu era jovem, eu ia muito para o cinema. Minha mãe era apaixonada por cinema, só vivia no cinema com ela. A gente ia para o Rio de Janeiro, via todas as peças, todos os cinemas. Ia para São Paulo, fazia a mesma coisa. Mas aqui em Salvador você tinha poucos cinemas e eu ia em todos. Hoje, você com a internet e até por conta da pandemia, você pode ver qualquer tipo de filme, de qualquer lugar do mundo, a hora que você quiser, com relativamente pouco dinheiro. Não é coisa para rico, é claro que não é para a grande maioria da população brasileira. E aí, rapaz, é você conhecer um pouco o mundo, a humanidade, não é? E começar a ver assim... Porque quando a gente chega na minha idade, eu tenho 77 anos, vou fazer já daqui a pouco tempo 78 anos. Eu nunca pensei que fosse viver tanto. Minha mãe morreu cedo com 49, enfim. Você vai chegando no final, você vai dando balanço na vida e vai se aproximando. Eu, por exemplo, vou me preparando para saber que eu vou um dia, como é que vai ser na hora, pode ser que eu tenha uma umidão, né? E pode ser que eu vá tranquilo. Eu me lembro de Ariano Suassuna, quando foram falar com ele sobre a morte, ele dizia, lá em Pernambuco a gente chama de Caetana. E eu tinha ele dizendo, eu tinha um tio meu que dizia, eu não tenho medo de Caetana. Eu não tenho medo. Na hora que Caetana chegou, ele se borrou todo. Olha, eu queria só, assim, o que o Mário falou aqui de ser cinéfilo. Eu uma vez tive uma indicação de um livro que é um pai canadense que na separação teve um filho muito problemático que um dia não queria estudar, não queria fazer nada e estava quase entrando na droga. E ele fez um acordo com o filho, você pode fazer o que você quiser se você passar 1 ano assistindo um filme por dia e eu lhe dou esse filme. E aí o garoto topou. Você vai no Google, vocês vão saber, é um livro interessantíssimo. E 1 ano depois, o que o garoto se transformou. Então, quem tem dúvida na vida, ou está em algum momento, o melhor remédio é a cultura, e dentro disso, séries ou filmes que clareiam e inspiram muito. Entendo perfeitamente que eu também sou muito do que Mário falou de filmes e livros.
Você gosta de séries, essas séries de Amazon, Netflix? Eu não tenho. Para mim é mesmo que comida. Eu gosto de comida muito vagabunda ou muito boa. Mediocridade eu detesto. Filme para mim é a mesma coisa. Ou um filme miserável que não vale nada, mas eu não consigo desligar. Vou até o fim, eu quero ver até onde esta merda vai me levar. Ou então um filme muito bom. E tem séries ótimas. Ótimas, séries ótimas. Aí que você gostou? Hein? Fala séries que você gostou. Olha, tem várias delas. Tem The Morning Show, por exemplo, que é uma da HBO, contando a história por trás de um... Ai, você que é da televisão, Ana. Contando... Rapaz, a miséria que rola num show daquele, num programa de matinal da televisão americana, de uma rede americana. Tem uma outra série muito interessante, chama-se Shitzel, está até na terceira temporada. Maravilhoso. Que é a história dos judeus ultra-ortodoxos. Eu não gosto de judeu, eu sou judeu, mas eu não gosto de ultra-ortodoxos, eu não gosto desses exageros. Mas dá para você ver como é a cabeça deles, a vida, etc. E tem várias, tem Succession, Sucessão, que é muito bom, né? Ali faltam 5 minutos. É para mim, viu, Mário? Já a bandeirinha ali marcou 5 minutos. Ainda temos. Vamos. É isso aí. Olha, eu agora, Mário, o que eu mais gosto de fazer é marketing mesmo. Assim, eu tenho uma empresa de consultoria, o que eu estou mais estudando agora é tentando entender esses novos códigos, porque até pouco tempo atrás, esse futuro era mais previsível, você tinha desenho de cenários e hoje é indecifrável o que vem pela frente. E cada dia eu estou tentando entender assuntos completamente adversos ao meu mundo. Eu vi uma notícia quando Marília Mendonça morreu, que ela é ouvida 31 vezes mais do que Chico Buarque. E eu digo que o meu mundo é o mundo de Chico Buarque, que no mundo desse mundinho. E aí também, nessa olhar não sei se você já assistiu, Mário, uma série chamada Tiger King, na Netflix, que é uma barbaridade sem fim, é trechão, mas é a história de criadores de tigres e o mercado com o CIA, com o FBI. Cara, é tão surreal que eu acho que nem a ficção conseguiria fazer aquilo. Eu aconselho, eu estou tentando, eu já vi a primeira, rápido, já saiu a segunda, já vi, porque você fica entendendo a mente humana numa perspectiva de um mundo de 7 bilhões de pessoas tão díspares e cada vez mais loucos. Então, a cultura, o cinema, as séries, os filmes, é sensacional do ponto de vista de a gente olhar o filme. Vamos entrar na gastronomia aqui. Qual é o restaurante que você mais gosta, os restaurantes que você mais gosta aqui em Salvador? Gastronomia. O restaurante? Você vai jantar fora, almoçar, você gosta? Você sai muito para jantar fora? Aqui é curiosidade pessoal, tá? Sabe por que eu saía mais, agora menos, né? Mas estou voltando já, sim. Mas eu gosto de comida japonesa, eu gosto muito do surro, gosto muito do que estava comandando agora aqui, Origem, né? Fantástica a comida dele, fantástica. Gosto muito daquele melhor buffet aquilo da Bahia, que tem ali na Graça, como é o nome dele? Mignon. Rapaz, aquilo ali é bom, é bom, é bom. Eu gosto de comer. Aqui o Fazano tem um bom restaurante também. Eu gosto muito daquele bar do Piauí, lá na rua Piauí. Ave Maria. Ali é um boteco, mas que você come uma comida deliciosa, entendeu? Eu não gosto de ir num lugar que a comida seja metida besta e que não tenha sabor. Aí é chato, né? Qual é o lugar de Salvador que você mais gosta? A Avenida do Contorno, para ver a Baía de Todos os Santos. Eu vou ali todo dia, eu vou e volto do trabalho passando ali. Quando eu era mais jovem, que eu estava triste ou deprimido, eu pegava o carro e passava por ali. Rapaz, a vista dessa Baía de Todos os Santos é a coisa mais linda. Ó, já acabou agora. Ok, já deixa comigo, beleza. Fim. The end. Daqui a pouco vai ter outro programa aqui. Então eu sei, claro. O Abraão vai entrar já aqui para cortar a gente. A Avenida do Contorno, eu adoro. A Praia do Porto da Barra. A minha infância, eu morava ali na Avenida Princesa Isabel, que na época chamava Barra Avenida.
E nas férias, eu e meus 2 irmãos, nós descíamos a pé e íamos tomar banho de mar. Na hora de subir a ladeira, que era um horror, rapaz, num calor retado, cansado. Eu gosto da Bahia. Eu digo sempre, eu já morei em vários lugares, tenho oportunidade de morar em vários lugares. Minha mulher se irrita comigo, mas eu digo, eu quero morrer aqui e quero ser enterrado aqui. Eu amo essa cidade. Amo, de paixão. Eu queria fazer a última pergunta para Mário. Mário, a gente quando criou aqui, eu conversando com a Ana, aí a gente botou o título, tudo que você não sabe sobre Mário Kertz. Então o que é que a gente não sabe sobre você, que você pode contar? Não vou contar não, só vou preso. Então, aí fica... Que nada, você é doido. Aqui. Ah, não pode? Ah, não pode. É porque eu queria botar a música e não pode, porque deixa o coração mandar, que a cara de Mário, eu acho que a vida toda de Mário, ele deixou o coração mandar. Oi? Mário, você lembra aí? Canta um trechinho aí pra turma, deixa o coração mandar, como as Canta músicas. pra gente, Mário. Deixa o coração mandar, porque ele não pode tocar aqui, senão cai a transmissão. Então, a sacanagem é completa. Que porra, você é doido, rapaz. Vai cair essa zorra toda. Eu acho que a vida toda Mário deixou o coração mandar. Esse polêmico adorável, que tanto fez por sua cidade, que optou em ficar aqui e que tanto transforma todo dia com o grupo de comunicação dele. É um privilégio. Já quero convidar vocês para o Screen 2022, que você vai saber tudo que Mário Kertz não contou hoje. A gente vai convencer para ver se ele conta. Mário, queria lhe agradecer. Passa a todos vocês muito carinho. Uma salva de palmas para Mário. Obrigado, foi ótimo.